Pessoal, no vídeo de hoje falaremos sobre a cidade de Atenas. Fundada pelos jônios, Atenas situava-se no centro da planície da Ática, a 50 quilômetros do Mar Egeu. O centro original da cidade localizava-se numa colina alta, chamada Acrópole, tendo assim uma proteção natural contra ataques. Devido aos solos pouco férteis, os atenienses lançaram-se à navegação marítima, aproveitando a proximidade do litoral. Tornaram-se excelentes marinheiros, chegando a dominar grande parte do comércio pelo Mediterrâneo. A sociedade ateniense estava dividida em três classes principais: os eupátridas, os metecos e os escravos. Os eupátridas eram os cidadãos atenienses. Tinham direitos políticos e participavam do governo. Constituíam a minoria da população, cerca de 10%, sendo que mulheres e crianças não faziam parte desse grupo. Os metecos eram os estrangeiros que viviam em Atenas. Não tinham direitos políticos e estavam proibidos de adquirir terras, mas podiam dedicar-se ao comércio e ao artesanato. Em geral, pagavam impostos para viver e eram obrigados a prestar serviços militares. Na base da pirâmide estavam os escravos. Estes formavam a grande maioria da população ateniense. Para cada cidadão adulto, chegavam a existir cerca de 18 escravos. Trabalhavam no campo, nas minas e nas oficinas. Eram considerados propriedades do seu senhor, mas havia leis que os protegiam contra excessivos maus-tratos. Pessoal, em relação à política, Atenas foi governada por uma poderosa monarquia até meados do século 8 a.C. Depois, o poder em Atenas passou para as mãos de uma oligarquia de nobres. Aproveitando-se desse poder, os nobres atenienses tornaram-se donos da maior parte das terras cultiváveis. Enquanto isso, os pequenos proprietários empobreciam e suas dívidas aumentavam. Os nobres, então, passavam a se apoderar dos próprios devedores, fazendo-os escravos. Diante dos abusos da nobreza, muitos atenienses começaram a exigir reformas sociais. Pessoal, assim entre os séculos 7 e 6 a.C., surgiram reformadores como Drácon, que impôs leis escritas, e Solon, que acabou com a escravidão por dívidas, dividiu os cidadãos em 4 categorias e estabeleceu que só os mais ricos poderiam ocupar os cargos políticos. Assim, o privilégio que antes eram dos bem-nascidos passava a ser reservado aos homens mais ricos de Atenas. Outro reformador importante, que ficou no poder entre os anos de 510 e 507 a.C., foi Clístenes. Ele aprofundou as reformas e introduziu o regime democrático, cujo princípio básico dizia que todos os cidadãos têm o mesmo direito perante as leis. É importante lembrar que mulheres, escravos e estrangeiros não eram considerados cidadãos em Atenas. Pessoal, é importante dizer que apesar de todas essas reformas, ainda existiam cidadãos atenienses que, por questões financeiras, não podiam participar da vida política da cidade. Para resolver este problema, Péricles instituiu uma remuneração, permitindo que os cidadãos mais pobres deixassem suas ocupações por um tempo para participar da vida política em Atenas.